dia, estamos começando mais um programa Investimento aqui pela TV Metrópole, seu principal portal de notícias sobre o mercado financeiro. Meu nome é Diego Souza e hoje a gente está recebendo um convidado muito especial aqui, Thiago, da LHX. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu vou deixar o Thiago se apresentar, falar um pouquinho do currículo dele. Fica à vontade, Thiago. Obrigado. Bom dia, Diego. Bom dia, telespectadores. Eu sou o Thiago Nemésio, né? Sou sócio-diretor da LHX Investimentos, uma empresa de assessoria de investimentos, que, resumidamente, ajuda os investidores a investir melhor, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e sou também planejador financeiro CFP, né? Que é um título internacional para quem é voltado ao planejamento financeiro. Maravilha, Thiago. Seja muito bem-vindo aí. Tenho certeza que você vai enriquecer bastante o programa hoje, até porque esse assunto, planejamento financeiro, educação financeira, eu já quero começar falando um pouquinho sobre ele. É um assunto que está em alta no Brasil, apesar que é muito pouco difundido, né? Me fala um pouquinho aí, eu estava vendo a sua formação inicial, não tinha nada a ver com o mercado financeiro, Exatamente. Né? Mas o que foi que despertou essa paixão aí? De onde surgiu esse interesse? Eu fiquei... A minha formação, e isso foi bom, porque o mercado financeiro, ele exige, de certa maneira, uma visão muito geral sobre as coisas, né? Então, eu me graduei em Química pela Universidade Federal de Goiás, depois eu fui professor um tempo, fui funcionário público, e aí, ao fazer o meu próprio planejamento, eu descobri o mercado financeiro, sempre fui muito bom com números, sempre gostei bastante de ler, então descobri uma paixão no mercado financeiro e me voltei para essa área, fiz as especializações, né? Sou pós-graduado também em mercado de capitais, então fiz especializações nessa área e me voltei para o lado do planejamento financeiro e para ajudar as pessoas a fazerem o seu próprio investimento, e já estou aí há 10 anos nessa área. Que maravilha, Thiago. E hoje as pessoas estão muito movidas pelo marketing, que a internet está pronunciando, né, maneira, e cada um vai ali e procura do seu jeito, aplicações e tudo mais, e a importância de se ter ali uma pessoa que é um mentor, uma pessoa que vai dando as direções, e como funciona para o telespectador entender um pouquinho mais o seu trabalho de planejador financeiro. Exato. O meu trabalho de planejador financeiro, ele funciona ligado a uma corretora de investimentos, né? O nosso escritório é ligado a XP Investimentos. Então, o cliente que abre a conta na XP Investimentos, ele tem a assessoria, né, de um assessor, e eu hoje na empresa eu faço essa questão de organizar como os assessores, de certa maneira, vão trabalhar voltados para a área do planejamento financeiro, né? Que, na verdade, esse título CFP nada mais é do que um título de distinção para garantir que você é voltado para os interesses do cliente, né? Então, resumidamente, você abre a conta na corretora, um assessor vai levantar as suas necessidades e ele vai buscar nessa plataforma, que é a corretora, os melhores produtos para atender aquilo que o cliente precisa. E é bacana a gente falar sobre isso, a importância, eu sempre friso muito aqui no programa, a importância das pessoas comuns, né, procurarem profissionais certificados, né? Porque é a mesma coisa de você procurar um médico que não tem CRM ou um advogado sem OAB, né? Então, a importância de sempre que você, telespectador, às vezes você que é leigo, ainda mais quer começar a investir, procure, né, casas especializadas, certificadas e profissionais certificados. Isso é muito, muito importante para você não quebrar a cara, não ir por caminhos errados. Para facilitar, né, o seu caminhar. Eu acho que eu sou um liberal convicto, né? Então, eu acho assim que não necessariamente o título deveria proibir a pessoa de exercer a profissão. Eu acho que qualquer um que tenha conhecimento do mercado financeiro poderia ajudar outra pessoa, né? Por exemplo, o consultor empresarial. Não é um título que necessita ser consultor empresarial. Até o próprio jornalista, né, se eu não me engano. Sim. Não exige que seja jornalista. Mas é claro que se você procurar uma pessoa que tem aquele título, que passou por aquela formação, o seu caminho vai ser mais bem orientado, porque ela, né, já teve ali uma orientação de como fazer aquilo. Bacana, é mais seguro também, mais seguro, sem dúvida. E falando um pouquinho sobre o cliente ali, ele chega ali na LHX, qual que é o primeiro passo dele? Ele vai ter que, vocês vão identificar um perfil do cliente para saber onde que ele vai, o que que ele faz com o dinheiro dele, como funciona lá a empresa de vocês? Eu sei que a LHX, se não é a maior, né? Hoje eu acho representação da XP. Somos a maior do Centro-Oeste, né? Que tem sede em Goiânia, somos a maior do Centro-Oeste, estamos aproximando aí de R$1 bilhão
quase todos aqui, quase todo o volume aqui na cidade de Goiânia. E aí o nosso processo de investimento, o primeiro passo a gente chama de definir e coletar. Né? O cliente faz uma reunião com a gente e ele vai ter ali como que a gente trabalha, como que a gente recebe o nosso recurso e vamos coletar as informações dele. Então, nessa primeira reunião a gente não fala de produto nenhum, a gente vai só saber o que ele precisa. Né? Com as informações na mão, o assessor elabora um planejamento financeiro, seria essa segunda etapa, ele faz essa elaboração do planejamento que seja adequado para as pessoas atingir o objetivo dela, né? Aí é bom falar também que nessa primeira reunião a gente traz a pessoa para a realidade, a gente percebe muitos clientes esperando rendimentos que não são compatíveis. O marketing, né? Que tá exatamente, as pessoas esperam rendimento que não são compatível com a realidade. Então a pessoa procura 5% ao mês, tem outro lugar que promete 10% ao mês. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também, sobre garantir então rentabilidade. Eu não vou nem entrar nesse ponto. Então, a gente traz o cliente um pouco para a realidade. Então, a gente coleta os dados, a gente elabora um plano financeiro, você tem uma outra reunião ou uma videoconferência para implementar aquele planejamento, desde que o cliente esteja de acordo, e aí mensalmente a gente faz um monitoramento, né? Porque tão importante quanto implementar é monitorar aquilo que está sendo feito. Porque os produtos, a gente tem um rigor muito grande com o que a gente vai colocar na carteira do cliente, então a gente não troca muito de produto. Isso é uma coisa muito importante também. Se alguém te falar para trocar muito de produto, você tem que desconfiar. Né? Os bons investimentos, você não precisa ficar saindo e voltando, né, deles. Fundo de ação, fundo multimercado. Os bons investimentos, você compra e espera. Né? Você deixa o tempo fazer a função dele. Então, a gente fala isso muito para o cliente, né, de não ficar trocando os investimentos. A gente escolhe muito antes de entrar, mas depois que entrou, a gente faz um monitoramento para ver se está tudo ok, e esse monitoramento a gente faz mensalmente. Que bacana. Isso tem algum custo para o cliente ali, quando ele chega ali para ter aquele planejamento inicial, ele tem algum custo ou não? Ele pode ir lá para tentar entender um pouquinho a situação financeira dele, e aí se de fato ele se tornar o cliente, aí tem os custos operacionais de vocês, mas esse princípio aí tem algum custo para o cliente ou não? Não, essa primeira reunião ela não tem um custo para o cliente, né? A gente tem um foco de cliente, né, que seria o cliente ali que tem pelo menos acima de R$100 mil para poder fazer um levantamento legal, mas o cliente abaixo de R$100 mil a gente atende também, né? É um atendimento um pouco diferenciado, porque é uma gama muito grande de cliente. A gente acaba colocando os produtos que são melhores para ele, mas a gente faz um acompanhamento numa frequência menor, porque não precisa desse acompanhamento tão frequente quando você tem menos capital. O mais importante é você acumular mais capital nos bons produtos. Então, a gente atende todo tipo de cliente, cada um voltado ali para a sua necessidade. Maravilha. Hoje, a partir de qual valor que a pessoa já consegue ser cliente de vocês? De todos os valores ele consegue ser cliente. Para você ser cliente e ter um assessor de investimentos, aquele cara um cara exclusivo para olhar a sua carteira, acima de R$100 mil. Acima de 100 mil. Mas o cliente que tem pouco capital, ele já pode se tornar um cliente e vocês vão ajudar ele na cultura de poupar. Se você não tiver nenhum centavo e falar, eu quero começar a poupar R$300 por mês. Bacana. Um assessor vai te atender, ele vai te mostrar qual é o melhor produto, tá? E ele vai te sugerir esse produto, vai te ajudar a implementar isso, né? E aí você vai poder investir também num excelente produto para a sua necessidade de R$300 por mês. O que você não vai ter é o acompanhamento mensal, até porque não precisa. Você vai ficar num produto só, depois de um ano você fala com ele de novo, se está tudo ok. E esse é o melhor caminho que a gente tem visto para atender as necessidades. Eu gosto muito de frisar nisso a questão do valor para o telespectador entender que não é só para grandes investidores, né? Às vezes a pessoa acha que, poxa, mercado financeiro, bolsa de valores, isso aí eu tenho que ter muito dinheiro. E às vezes não, às vezes é algo que foi te vendido de maneira errada. Às vezes você pode ir com R$300, R$300 né? mensais. Eu acho que o importante é gerar essa cultura da poupança, mas não a poupança do banco. Eu falo poupança é poupar, né? Sem essa dúvida. Cultura de poupar dinheiro, de investir dinheiro, né? A gente tenta mudar um pouco essa cultura. Eu também sou educador financeiro, então a gente fala muito sobre essa parte da educação financeira, né? Do poupar dinheiro, que não é muito cultural do brasileiro, né? Eu acho que a primeira conta que o brasileiro
deveria pagar a conta dele, né, ali da sua aposentadoria, do seu planejamento futuro. Então, a gente bate muito em cima disso para que essa cultura seja mudada. E aí sim, vocês vão procurar especialistas. A gente sempre traz toda segunda-feira aqui no programa especialistas que estão aí no mercado. E Goiânia é um mercado grande, né? Porque, assim, até eu que estou envolvido nesse mercado, cada entrevistado que a gente vê o quanto que Goiânia vem crescendo nesse cenário, né? Sem dúvida. Goiânia é um levantamento da corretora, nós recebemos há alguns dias. Só na cidade temos 7 bilhões de reais na poupança. Olha só. Né? Então, você vê, estou falando na poupança, você imagina em previdências ruins, em CDBs de bancos grandes que pagam pouco. Então, isso que você falou é perfeito. A gente tem cliente pequeno, não precisa ter... Eu já percebi que o cliente que ganha dinheiro, nessa trajetória minha de uma década aí no mercado financeiro, não é o que chega com muito dinheiro, mas é o que tem organização para poupar todo mês e fazer aportes mensais com regularidade, né? E isso que você falou para mim é um mantra, né? Pague-se primeiro. Então, até o investimento certo para fazer isso a gente tem, né? Então, uma previdência privada, por exemplo, de uma boa previdência privada, viu, pessoal? Porque a previdência, há um tempo atrás, era um produto horrível. Hoje em dia é um excelente produto. Então, uma boa previdência privada, ela te dá, inclusive, a oportunidade de colocar em débito automático. Né? Muito importante. Todo mês ali a pessoa... É automático, não tem como ela fugir, Eu recebo dia né? 15, dia 16, vai debitar R$300 da minha conta. Porque a verdade, se você esperar sobrar dinheiro, eu não sei você, mas o meu não sobra. Né? Então eu tenho que tirar antes. Dinheiro sem endereço sempre acaba, né? Ele arruma o endereço. Então eu tenho que tirar antes, todo mês ali eu tiro, né, o meu valor. Olha que bacana. E depois, no final, e aí durante o mês eu vou ter que ir organizando as minhas contas. Bacana. E isso aí para o telespectador ter uma ideia da importância disso aí, vai existir todo um cálculo por trás, o percentual que você tem que ali investir na sua previdência. Mas eu sempre falo, a melhor maneira de se poupar dinheiro é ter um compromisso mensal. Essa é a melhor maneira de se ganhar dinheiro também com investimento. Às vezes as pessoas buscam tanto rentabilidade alta, mas mais importante que a rentabilidade é a constância, né? Então a gente até brinca e fala, mais importante do que a velocidade é a direção correta, né? Exatamente. Então, não adianta você estar tendo uma rentabilidade alta, mas em algo arriscado que no dia de amanhã você pode perder tudo que você tinha. E aí eu vejo muito isso. A pessoa às vezes chega com um valor fixo, eu estou com 30 mil. Aí pensa que aqueles 30 mil vão virar muito dinheiro. Enquanto uma pessoa que tem R$500 por mês para aplicar, com o passar dos anos, logo ela passa a pessoa de 30 mil. Né? Então, assim, o de 30 mil, ele tenta virar um excelente investidor, buscar as melhores rentabilidades e ele acaba perdendo dinheiro. Enquanto aquele cara que vai, é claro que a gente não vai deixar dinheiro para trás, né? Buscando sempre os melhores produtos, mas investindo com constância, é aquele que no final vai ter mais recurso e uma qualidade de vida melhor, que é o que importa, né? Que bacana, isso é muito importante, muito valioso, muito rico essas informações. Vamos falar um pouquinho, Thiago, de mercado. Eu estava dando uma olhada aqui antes de você chegar. A gente veio do mercado semana passada aí com uma alta, assim, até uma alta considerável, né? Você acha que estava relacionado ao quê? O que aconteceu na semana passada? Você acha que vai manter nessa semana o cenário? O que você vem enxergando desse cenário aí? O Brasil não é para amadores, né? Já tem o velho ditado. Então, assim, a previsão... o que a gente pode prever é que a gente vai ter muita volatilidade, né? Então, o cenário da reforma da Previdência, que é a principal reforma que está sendo o balizador de tudo, né? De certa maneira, é uma visão do que vai ser o futuro do país. E ele está mexendo muito com o mercado, né? E além disso, o mercado internacional também. Então, semana passada, a gente teve uma melhora no cenário de possibilidade de aprovação da Previdência e o mercado internacional havia dado uma pequena trégua também, né? Previsão para o futuro, eu não me arriscaria a fazer. Eu acho que o mercado tem esperado que a reforma da Previdência passe, sim, mas eu tenho visto muita discordância no tamanho dessa reforma. Que é o ponto central. Se passar uma reforma de 500 bilhões, de certa maneira não reflete muito, não melhora muito a condição do país. A gente daqui a 4, 5 anos vai ter que fazer outra. Se passar uma reforma de 800, 900 bilhões, a gente pode ter um salto enorme aí na Bolsa de Valores, mas independente da reforma passar ou não, a gente está num bom momento para a Bolsa, né? A gente sabe, aquele cliente que investe por longo prazo,
tendo paciência, sabendo que ele pode investir e perder um dinheiro no curto prazo, né? E por isso que a gente gosta dos aportes mensais, porque se cair você vai comprando mais barato, você acaba fazendo um preço médio. A gente está num excelente momento para investir na Bolsa. Eu sou a favor de investir na Bolsa em qualquer momento. Eu acho que em todo momento da sua vida você tem que ter Bolsa de Valores, né? Se você pensar nas crises que nós passamos pelo Brasil nos últimos 50 anos, você não teria investido em nada. O Brasil nunca teve um horizonte bom de investimento pela frente. E mesmo assim, nos últimos 50 anos, a Bolsa aí deu 8% acima da inflação. Então, você sempre tem que ter Bolsa de Valores, mas agora a gente está num momento especial porque existe uma capacidade de produção das empresas que está muito inutilizada. Então, isso faz com que elas não precisem investir para poder gerar caixa. Então, isso vai, qualquer melhora na economia que a gente tiver, tem um impacto muito grande nas empresas, no lucro das empresas, e aí faz a Bolsa de Valores subir, que é o que importa, né? Mas, independente do cenário, sempre, para quem tem uma visão de longo prazo, tem que ter uma exposição em Bolsa de Valores. Maravilha, Thiago. Muito obrigado pelas informações. A gente vai para um breve intervalo. Fica aí que na volta do intervalo a gente tem um assunto muito polêmico, um assunto que está muito em voga aí, que é Bitcoin, tá bom? Aguardo vocês daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Investimento. Aqui do meu lado, Thiago, sócio da LHX, planejador financeiro certificado pelo CFP. Nós estávamos batendo um papo aqui sobre planejamento financeiro, bolsa de valores, e agora eu quero entrar num assunto com ele que a gente tem falado muito nos últimos programas também, que é sobre rentabilidade, garantia de investimento. Thiago, você que é um cara que é planejador financeiro, sócio da maior representação da XP aqui no Centro-Oeste, o que você me diz disso aí, cara? Essa onda de investimentos com garantia? Eu estou assustado, Diego. Eu estou assustado porque a gente tem visto muito isso. Mas, de certa maneira, os esquemas de pirâmide, os esquemas Ponzi, eles estão com a gente aí desde o primeiro esquema. Há muitos anos. Há muitos anos. O que eles fazem é mudar de roupagem. Então, eles pegam um assunto ali que está em voga, que está na boca da população, que ninguém entende muito bem, são poucas pessoas que dominam, e aí eles conseguem passar ali um esquema de pirâmide, para poder dar o golpe nas pessoas. A gente viu isso, por exemplo, com o Bitcoin. Quem não se lembra aqui em Goiás, do Avestruz Master, do Boi Gordo, por quê? Porque são coisas que pouca gente entende, então são esquemas assim que estão sempre em voga. E agora você tem tantas criptomoedas, que estão em voga e ninguém entende, a pouquíssima gente sabe como é que é o funcionamento, porque é um funcionamento, a utilização é simples, mas o funcionamento é bem complexo. Então ninguém sabe como é que é. Então, se você não sabe como é que é, você não sabe se pode dar uma rentabilidade ou não. E também o mercado financeiro. Eu vejo aí algumas empresas prometendo rentabilidade fixa no mercado financeiro. E eu costumo dizer para meus clientes, Diego, o seguinte: se alguém te promete rentabilidade fixa no mercado financeiro, principalmente no mercado de renda variável, veja se a sua carteira está no lugar. Porque provavelmente você vai cair num golpe. Então, mesmo na renda fixa, a gente não consegue garantir uma renda. Você vai ter uma renda assim, depende de taxa de juro, depende de inflação. A única renda garantida que existe são os pré-fixados, e mesmo assim não é uma garantia de renda real, porque com a inflação o juro real acaba mudando. Então, e outra coisa, se a gente tiver um default do governo, por exemplo, você não pode garantir aquilo. Então, se você for bem criterioso, não existe renda garantida. Então, não existe a renda fixa, Não existe a renda garantida. Então, se você... E aí, outra questão, a rentabilidade. Então, as pessoas... A taxa de juro hoje está em 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. Se você pegar um investimento de extremo risco, de muita variação, você vai conseguir, no exagero, 200% CDI, que seria 1%. Vamos colocar no máximo 1,5%. Então, eu vejo gente falando de 5%, 10%. Se você colocar numa calculadora R$10 mil
e compor 10% ao mês durante 10 anos, você vai ter centenas de milhões de reais. Sim, então, você vê que não é possível, não é palpável. Né? Então, tome cuidado com isso. Se existisse uma rentabilidade de 10% ao mês, Diego, a gente já estava numa praia há muito tempo, né? Lá nas Ilhas Canárias, não sei, tirando férias, a gente não estava nem trabalhando, porque essa rentabilidade não existe, né? Não existe. Ela não se sustenta, Não se sustenta, né? Se existisse, o mercado inteiro já teria ido para ela e ela teria caído, então não adianta, né? Então, não existe, tá, pessoal? Cuidado, tá tendo muito. Eu vi numa reportagem, uma lá no Rio de Janeiro caiu, uma empresa que inclusive patrocinava um time de futebol. Então está tendo muito esse tipo de esquema, né? E cuidado, e na hora que te oferecer uma rentabilidade que parece ser um golpe, provavelmente é um golpe. Sim, até porque você nunca vai ver nenhum profissional de mercado, né? Isso. E nenhuma casa autorizada chegar a te garantir rentabilidade, até porque isso é algo antiético, proibido, né? Nenhum agente autônomo pode chegar lá e falar assim, eu vou garantir uma rentabilidade X na sua carteira. Ele pode trabalhar com horizontes, mas horizontes também dentro daquilo que é uma média, dentro daquilo que é um histórico, né? Agora, e é engraçado porque as pessoas não estão garantindo o que é média, né? Pois se estivesse garantindo ali 1,5%, vou tentar 1% ao mês, 1,5% ali para você. Agora não, os caras estão garantindo, eu já cheguei a ver, Thiago, garantindo 1% ao dia. Existem algumas pirâmides aí, não sei nem como é que está funcionando isso aí no mercado, mas garantindo 1% ao dia, cara. Então, é muito simples para você, telespectador, parar para pensar. Se isso fosse real, poxa, por que ninguém descobriu antes, né? Há tantos anos as pessoas estudando o mercado, atuando no mercado, os grandes players de mercado, por que esses caras nunca descobriram isso antes? E outra, se isso fosse real há muitos anos atrás, cara, hoje teríamos trilionários aí no planeta Terra, né? Devido a essas rentabilidades. Você vê empresas que tiveram uma rentabilidade assim, surpreendente, igual a Apple, por exemplo. Você vai calcular, não dá 3% ao mês. Entendeu? Então, será que o cara desenvolveu alguma coisa que é melhor do que uma empresa, um rendimento de uma empresa como essa, né? Então, buscar na inocência das pessoas mesmo, por não entender e mexe com aquilo que o ser humano tem de mais frágil, que é a ganância, né? Sim. Então, eu costumo dizer que o enganado de hoje foi o esperto de ontem, né? Então, se você está fazendo alguma coisa que você acha que está sendo mais esperto do que os outros, né? E que você acha que você descobriu alguma coisa que eu vou pegar no começo, cuidado, né? Que aí você pode ser o enganado, e aí não adianta procurar justiça, não adianta procurar CVM, porque aí já foi, né? Inclusive, uma coisa que eu vi há pouco tempo atrás é que uma dessas pirâmides eu cheguei a denunciar, né? E a resposta que eu tive foi: não tem vítima ainda. Ainda não, né? Não tem vítima, entendeu? Então a gente não pode fazer nada enquanto não tiver uma vítima. Então, para mim é absurdo, porque quem conhece do mercado financeiro percebe que o mecanismo todo é fraudulento, né? Então, para mim, deveria ter uma maneira de você cercear isso antes de acontecer. Porque na hora que você tiver uma vítima, você vai ter milhares de vítimas. Sim. Né? Porque o sistema rui todo de uma vez. Todo do dia para a noite, praticamente, né? Vamos lá, Thiago, a gente tem algumas perguntas, mas eu quero falar também um pouquinho sobre Bitcoin, como eu prometia no primeiro bloco. Fala um pouquinho pra gente sobre o Bitcoin. As pessoas relacionam muito, né? Também usa muitas pirâmides financeiras atrelado ao Bitcoin, até porque é algo que as pessoas não entendem muito bem ainda, não conhecem. Então, realmente eles acham que é possível ter essa rentabilidade. Eles envolvem numa pirâmide financeira porque ele mostra o histórico de valorização do Bitcoin. Fala, olha o tanto que já valorizou. Então, traz um breve resumo do Bitcoin aí, depois a gente parte para algumas perguntas. Certo. Bem resumidamente, o Bitcoin, ele é o dinheiro, né, a moeda, o papel moeda na forma digital, né? Só que seria um papel moeda digital que não pertence a nenhum país, não pertence a nenhum banco central, não pertence a nenhuma organização, né? E por que eu costumo comparar o Bitcoin ao dinheiro, né? Porque se eu pegar uma nota de R$100, Diego, e te passar agora, você não precisa ligar no Banco Central para confirmar aquela cédula, né? Você consegue verificar. Eu não preciso pedir uma documentação sua para eu te entregar o dinheiro, você não precisa de uma documentação minha. A gente não tem intermediário, né? Então, eu consigo te passar esse dinheiro, você aceita o dinheiro e pronto.
a transação está terminada. No mundo digital, isso não era possível de ser feito, né? Toda vez que você mandava um valor para outra pessoa, via PayPal, via TED, né, bancária, via cartão de crédito, você sempre precisava de um intermediário, né? Então, existia uma comunidade de cyberpunks ali no final da década de 90, né, e aí eles, em 2000, somente lá com a crise de 2008, eles conseguiram inventar um sistema, né, que é justamente o sistema do Bitcoin, que é a possibilidade de fazer essas transações na internet sem nenhum intermediário e sem que ninguém possa impedir a transação. Porque isso foi algo que sempre incomodou, né, essas pessoas. Pô, então quer dizer que tem alguém por trás do meu dinheiro, né, que pode falar se eu posso fazer a transação ou não posso fazer a transação. Então, pensando nisso, foi criada essa moeda digital que hoje ninguém pode impedir de você fazer uma transação, né? Então, você vai mandar uma transação, você pode mandar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem ter que respeitar nenhuma lei, né, nenhum horário. Então, foi justamente para isso que foi criado essa moeda digital, né? Só para fazer essas transações sem o lastro dessa moeda, né, cara? De onde vem o dinheiro dessa pessoa? Ela não tem o lastro, né? Ela não tem o lastro físico, como é o ouro, por exemplo, que é um lastro físico. Mas se a gente pensar, as nossas moedas também, elas não têm mais o lastro físico, né? Muita gente ainda acha que o dinheiro que você tem, ela é lastreado por uma barra de ouro que está num cofre em algum lugar. Não é mais, né? Não existe esse lastro. Então, a moeda que a gente tem, o pedaço de papel que a gente carrega na carteira, ele é nada mais do que uma demonstração de confiança que você tem naquele emissor, né? No Bitcoin, você não tem um emissor, mas você tem um sistema matemático e computacional por trás que garante a solidez do sistema, né? Tanto é que é um sistema que está no ar há mais de 10 anos e nunca foi hackeado. Você imagina, um sistema que vive na internet há mais de 10 anos e nunca foi hackeado. Então, é um sistema muito seguro e a partir do momento que você entende a infraestrutura por trás, você consegue dar esse lastro que é essa confiança no sistema também. Maravilha. Thiago, vamos para algumas perguntas aqui. O André Luiz, de Angra dos Reis, está perguntando assim: como eu faço para investir nessa nova era dos bitcoins? É a mesma coisa que investir na Bolsa de Valores? Então, você tem também que fazer um cadastro numa corretora de Bitcoin, que é o chamado exchange, né, que seria uma casa de câmbio. Porque hoje você não encontra pessoas, é muito difícil você encontrar uma pessoa física que tenha Bitcoin, né? Eu tenho aqui no meu celular, então se, por exemplo, o Diego quisesse comprar de mim, eu poderia passar para ele imediatamente. Nós passaríamos aqui um para o outro, ele me daria o dinheiro e eu transferia os bitcoins para ele. É uma transação que finaliza imediatamente e depois dela finalizada não tem como ser revertida, né? Inclusive, isso era uma das necessidades do sistema, né? É muito comum que as transações que a gente tinha antes, né, o que a gente tem hoje, TED, cartão de crédito, elas podem ser revertidas e isso não dá segurança para quem recebe, né? Pô, eu recebo, entrego o meu bem e depois aquilo pode ser revertido, né? Então, uma transação de Bitcoin não tem como ser revertida. Então, eu consigo passar para você imediatamente. Mas como a gente tem poucas pessoas que têm a moeda, você faz um cadastro numa exchange, procura aí no Google Exchange Bitcoin ou corretora de Bitcoin e você vai lá ter várias, né? Eu gosto da Foxbit, né? Não coloco minha mão no fogo por ninguém, né? Mas é uma empresa que eu uso e a partir do momento que você transfere o dinheiro para a corretora, compra os seus bitcoins e aí você transfere para uma carteira pessoal. Porque um problema que existe muito também, Diego, é que as pessoas compram um bitcoin e deixam na corretora. Sim. Então, se você deixa na corretora, aquele bitcoin não está com você. Então, acontece muito isso. As pessoas deixam lá 500 milhões, todas juntas, né? 500 milhões de dólares na corretora. É claro que um hacker, ele não consegue atacar o sistema do Bitcoin, mas ele consegue quebrar o sistema da corretora, que é um sistema normal, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o sistema onde todo o dinheiro está, que é o da corretora. Então, aí ele pega e rouba as moedas. Mas isso não é um problema do Bitcoin, é um problema de segurança da corretora. Né? Então, o que você faz? Eu não deixo nenhum minuto na corretora. Eu compro e transfiro para uma carteira que vai estar no meu celular. Então, além de fazer o cadastro na corretora, você tem que ir lá na sua loja de aplicativos, escreve carteira Bitcoin. Né? Você vai lá, baixa uma carteira Bitcoin e é bem simples. Com aquilo, você já vai conseguir transferir da corretora
para o seu celular. Estando no seu celular, provavelmente um hacker não vai conseguir quebrar, mas mesmo assim você tem que fazer como se fosse uma recuperação de senha. Porque se você perdeu o celular também, você perdeu o dinheiro. Parece ser complicado, mas é fácil. Cadastro na corretora, transfere o dinheiro, baixa o aplicativo, transfere o Bitcoin para o seu celular. Só isso. Claro que nessa resposta já respondeu algumas perguntas que eu estou lendo aqui, mas eu quero, para a gente encerrar, Alexandre Túlio, de Goiás Velho, está perguntando se ainda vale a pena investir em Bitcoin, devido ao tanto que já valorizou, se ainda vale a pena. Então, como especulação financeira, eu te digo para ter cuidado, né, e apertar bem o cinto de segurança, porque vai chacoalhar muito. A volatilidade do Bitcoin é enorme, né, porque é uma moeda mundial, a liquidez ainda, para o volume que ela tem, não é grande, então ela tem oscilações de 10%, 15% para cima e para baixo diariamente. Né? Então, como especulação, você está comprando um ticket da loteria. Né? Especulação no curto prazo. Ela pode cair 50% amanhã e isso não é exagero. Né? Isso pode acontecer, já aconteceu em outros momentos. O que eu gosto de pensar é que é uma tecnologia que aos poucos vai sendo mais utilizado. Das transações de Bitcoin que a gente tem hoje, apenas 1,5% é feito no comércio. Então o comércio ainda é muito incipiente. Praticamente todo mundo que compra com nessa qualidade de reserva de valor, né, para guardar o dinheiro mesmo, ou para especular. Então ainda é muito incipiente e é uma tecnologia que aos poucos eu vejo se tornando mais palpável para a população. E à medida que vai sendo mais popularizado e que as pessoas vão usando mais, como o número de bitcoins é finito, são 21 milhões, nunca vai ter 21 milhões e um, o valor dela tem que aumentar. Para o longo prazo, eu vou dar a mesma dica que eu dei na parte de ações. Compre todo mês. Faça um preço médio. Não tente dar a grande porrada. Toda vez que você tentar dar a grande porrada, é muito mais provável que você acabe prejudicado. Então, compre todo mês e compre um valor bem pequeno, né? Algo em torno de 1% do seu patrimônio. Então, se você tiver R$1.000 para investir, compre R$10. É possível comprar R$10. E vai juntando. Vai juntando, vai fazendo a sua poupançazinha ali em criptomoeda, né? Eu sou o que a gente chama de Bitcoin maximalista, então para mim só o Bitcoin vale a pena hoje. Então vai comprando Bitcoin ali todo mês, né? Por si só, ele é um sistema que é diferente de tudo que você conhece, tudo que está ligado ao mercado financeiro. O Bitcoin é hoje o sistema mais diferente de todos. Então, só por ter essa diversificação, é bom para a sua carteira. Então, põe ali no máximo 1% do seu patrimônio, né, todo mês, e não se preocupe muito com as oscilações de curto prazo. Maravilha, Thiago. Muito bom. Acho que a gente vai ter que gravar um novo programa só falando de Bitcoin, que é um assunto muito bom. Te agradeço pela participação, agradeço a participação do telespectador. Lembrando que você assiste o programa Investimento aqui pela TV Metrópole, todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, o programa ao vivo com reprise. Às quartas-feiras, 23h30 e sexta-feira, às 9h30 da manhã. Um grande abraço e nos vemos na semana que vem.